Você tinha alguma dúvida que o governo Lula, que a esquerda ficou preocupada com o ato do Nicolas? Você pode tirar essa sua dúvida. Olha só as manchetes que estão rolando entre o pessoal da esquerda. Tá? Essa aqui está no jornal Libertários aqui, mas na verdade foi tirado do Brasil 247. Governo vê ato de Nicolas como largada antecipada da campanha bolsonarista. Nicolas precisa ser combatido antes que seja tarde demais, diz o professor aqui, analista esquerdista de Brasília. Ó, combatido. O Nicolas tem que tomar cuidado mesmo, meu amigo. O pessoal está com medo. Viram a importância dele, né? E mais do que isso, continua aqui a briga do PT agora para fazer a guerra contra as Big Techs. Eles já disseram que o problema é as Big Techs, tem que calar todo mundo. Esse ano não vai ser fácil não, tá? Meu colega youtuber, meu colega que vive de rede social, se prepare, não vai ser fácil esse ano. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por minha sogra virou minha chefe, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É lógico, o pessoal começou fazendo pouco lá da caminhada do Nicolas. Não, tinha pouca gente, não foi ninguém, né? Ah, tá caminhando porque não tem nada que fazer, não sei o que lá. À medida que a coisa foi ganhando corpo, foi ficando enorme, chegou em Brasília naquela chuva toda, naquela quantidade enorme de gente, o pessoal apavorou, né? Estão dizendo que o Nicolas cometeu um crime, não sei o que, ela não teve nada. Pô, o raio caiu ali perto, não matou ninguém, os machucados não foram machucados sérios. Então, assim, estão inventando essa história aí para tentar atingir o Nicolas, porque evidentemente eles estão percebendo o problema que eles geraram, né? É o que eu falo para vocês. Eles esperavam mesmo que fossem surgir outras lideranças na direita. Eles tentavam matar o Bolsonaro na expectativa que surgisse alguém na centro-direita. Alguém ali no MBL, no Nando Moura, aquela turminha da isentosfera ali, o pessoal do PSDB e coisa e tal, essa turma, né? Só que o que eles estão vendo que está acontecendo é que as lideranças que estão surgindo é do outro lado. É mais à direita que o Bolsonaro ainda. É o Nicolas, é o Flávio Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é mais à direita do Bolsonaro ainda no final das contas, né? Isso está apavorando esse pessoal, né? Eles achavam que tinham matado o Bolsonaro. Era o sonho deles. O planejamento deles foi para isso. E digo mais, se essa coisa toda tivesse acontecido, sei lá, em 2005, 2006, né? Antes da era da internet, antes da era da informação descentralizada e distribuída, eles teriam conseguido. Eles fizeram isso inúmeras vezes. É por isso que dessas vezes eles achavam que eu consegui isso muito fácil, né? Não. Depois que a gente condenar o Bolsonaro, condenou, vai ter o consenso social. Ninguém vai querer mais ficar perto do Bolsonaro. O Nicolas foi lá no caminhão, criticou o STF, falou que tinha que soltar o Bolsonaro mesmo, tá do lado do Bolsonaro, tá na cara que o Bolsonaro não fez nada de errado e coisa e tal. Era isso, é tudo que esse pessoal não queria. Eles queriam que até o pessoal mais à direita meio que se afastasse. Foi o que aconteceu com o Collor, por exemplo. O Collor foi meio que afastado pelo pessoal lá, né? Esse é o pavor desse pessoal, né? Aqui, olha o que diz aqui o pessoal. Apesar do discurso público de que a manifestação liderada pelo Nicolas não preocupa, setores do governo e do PT avaliam nos bastidores que o ato pode ter marcado o início informal da campanha de Flávio Bolsonaro. O deputado mineiro encerrou no domingo, dia 25, em Brasília, uma mobilização que começou em Minas Gerais e reuniu milhares de apoiadores na capital federal. A leitura no entorno do presidente Lula é de que a iniciativa sinaliza que o grupo do ex-presidente Bolsonaro segue com capacidade de levar gente às ruas e manter a mobilização política ativa até o período eleitoral. De novo, o que eles esperavam? É o que eu falei para vocês, eles esperavam que o Bolsonaro fosse abandonado. Não, ninguém vai mais querer levar o pleito do Bolsonaro, vai deixar ele para lá. Agora ele não tem mais importância, tá preso, não pode fazer nada, não pode nem aparecer, não pode nem falar com ninguém. E a verdade é que não muda nada, né? Porque esse pessoal não entende a direita. Eles acham que a direita é uma espécie de esquerda 2.0. E não é. A direita é fundamentalmente diferente. A direita é mais orgânica. A direita é de baixo para cima, não é de cima para baixo, como é a esquerda, né? Aqui, ó. Aliados reconhecem que o movimento organizado por Nicolas funciona como um teste de força e reposiciona o bolsonarismo no debate público. Tudo que eles não queriam, que eles achavam que tinham conseguido. Por quê? Porque no ano passado, de fato, as manifestações ficaram menores. Por que ficaram menores? Ficaram menores porque o pessoal estava desanimado. Pô. Primeiro, o risco de ser preso, de ser acusado de um monte de coisa. O próprio Silas Malafaia, que organizou várias manifestações ano passado, começou a ser investigado, botaram no inquérito. Está organizando manifestação, vou botar no inquérito, né? E segundo, porque o pessoal estava desanimado, pô. Ele só perde, pô. Tudo, né? Por mais que esteja exposto o absurdo que foi esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes,
o Bolsonaro foi condenado do mesmo jeito, né? Embora o Fux tenha levantado lá os absurdos todos, o Alexandre de Moraes não quis nem saber, foi lá e disse e manteve a condenação e coisa e tal, mesmo sem nenhuma base legal, mesmo sem nenhuma lógica, condenaram o Bolsonaro por política, sem nenhuma base, nenhuma prova, nenhuma ação, nada, né? Então, assim, é uma sensação mesmo de desânimo, eu concordo, né? E o que o Nicolas fez foi mudar isso. Ele trouxe isso de volta e era natural que isso ia voltar a acontecer, como eu falei para vocês. O pessoal estava reclamando que o Trump fez coisa aqui em julho e ninguém foi para a rua protestar. Mas deviam ter explicado para o Trump que época de protesto aqui no Brasil é no início do ano, principalmente a partir de março. É março, abril, ali que o pessoal vai com força para a rua. Segundo semestre, costuma ter menos isso daí, costuma ter menos movimentação do pessoal. Então eu tenho fé que a gente ainda vai ver muitas manifestações, principalmente agora no primeiro semestre aqui no Brasil, né? Então aqui, ó, diante desse cenário, auxiliares no Planalto passaram a defender uma estratégia chamada internamente de política de retenção da atenção. A ideia é impedir que a oposição monopolize a agenda política, obrigando o governo a disputar diariamente o foco do noticiário nas redes sociais. Vão tentar fazer isso daí levando pautas e não sei o que lá. Acho pouco provável que consiga, mas vão tentar, né? Aqui, ó. Mais do que isso, entre o pessoal da esquerda mais radical, já se fala em conter o Nicolas. O Nicolas precisa ser combatido antes que seja tarde demais. Aqui, ó, alerta para os riscos da extrema-direita e afirma que deputado já é visto como liderança internacional. Mas é lógico que é, e já é visto há mais tempo, né? Não é agora, não. Isso aqui foi a parte mais visível disso, né? A parte mais visível dessa atuação do Nicolas, mas ele já é visto há bastante tempo como uma liderança internacional. Ele já discursou na ONU, já falou em vários CEPACs, né? E o pessoal está apavorado com isso daqui, porque estão vendo que, aqui, ó, um projeto que vai além do bolsonarismo clássico. Isso é outra coisa que machuca esse pessoal. Porque enquanto o Lula não tem ninguém, o Lula não tem ninguém. No dia que o Lula morrer, meu amigo, a esquerda não tem ninguém. Quem que vai ser o sucessor do Lula? O Haddad? O Haddad com aquela pinta de picolé de chuchu dele, não vai a lugar nenhum, pô. Não tem ninguém no PT que possa substituir o Lula. Enquanto que do lado do Bolsonaro, cara, tem dúzias de pessoas que podem substituir o Bolsonaro. Um monte de gente. Por quê? Exatamente pela diferença dos modelos, né? O modelo da esquerda é de cima para baixo, é de liderança, de estrutura hierárquica. O modelo da direita é de baixo para cima, né? O pessoal realmente tem apoio, tem vários núcleos de apoio, vários grupos diferentes que justamente lutam contra o petismo e que veem no Bolsonaro e nas pessoas do entorno do Bolsonaro a melhor alternativa para combater o sistema que está aí, né? Aqui, ó, redes sociais que transbordam para as ruas. Um dos pontos centrais da análise foi a ideia de que a extrema-direita só se torna eleitoralmente vitoriosa quando consegue romper a barreira digital. O verdadeiro risco da extrema-direita no mundo é que as redes sociais se encontram nas ruas. Eu não sei de onde é que esse pessoal tirou. Eles gostam de dizer que rede social não é a verdade, não é a realidade, coisa e tal. Por quê? Porque para eles é assim. Eles têm que pagar em cada post que tem lá a interação das Choquei da vida, da Mind8 da vida. Eles têm que pagar aquilo não é uma interação normal. A direita não é assim, a direita é diferente. Não vou dizer que não exista robô na direita, que não tenha gente que pague por publicação na direita. Tem também, mas é uma minoria. A força da direita é orgânica, é justamente esse componente orgânico na sociedade, né? Para ele, a caminhada e o ato em Brasília materializaram exatamente esse movimento, de sair da rede e ir para a rua, né? E ele está seguindo a cartilha, não sei o que lá, e a encenação religiosa como ferramenta de poder e não sei o que lá. Enfim, o cara tá chorando pra caramba aqui. Mas não tenha dúvida, tem muita gente na esquerda com essa mesma ideia e dizer que ser combatido, tome cuidado, tá? Para muita gente na esquerda isso significa ser morto, tá? Ser assassinado, ser eliminado completamente. O Nicolas tem que tomar cuidado com isso realmente. Não estou dizendo que essa seja a intenção do professor aqui nesse alerta, mas é assim que muita gente na esquerda vai entender o que ele está falando, né? Aqui, ó. E o problema todo, no final das contas, é o fato de que o Lula não consegue manter a capacidade política dele. O Lula já é um robô que foi tirado da cadeia lá, um morto-vivo político que foi botado no ar, só porque é o único que conseguia tirar Bolsonaro em 2022. O pessoal achou que tirando o Bolsonaro iam acabar com o bolsonarismo e agora chegaram nessa conclusão, fizeram tudo à toa. Tiraram o Lula da cadeia à toa, deram um jeito o Lula ganhar a eleição à toa, tentaram condenar o Bolsonaro à toa, tentaram manchar o bolsonarismo à toa, tentaram calar todo mundo à toa. Nada disso funcionou, porque, de novo, eles estão vendo o bolsonarismo, estão vendo a direita, estão vendo de forma errada isso. Eles encaram como um acidente de percurso, um detalhezinho que tem ali, um probleminha ali, há um disparo em massa no WhatsApp, quando não é isso, é um movimento muito mais estrutural, que vai varrer esse pessoal todo, é questão de tempo.
né? Esse pessoal, a esquerda vai para a margem da história. O que vai ter de disputa daqui para frente vai ser a direita com a centro-direita. É isso que vai ser a nova esquerda. O Alckmin, o pessoal do PSDB ali, que é da centro-esquerda ali, que vai virar a nova esquerda no final das contas. Lula vai ser varrido do mapa, né? Aqui, ó, o Eduardo Cunha, que é um cara que conhece de política, ele está dizendo aqui que o Haddad deve ser o vice do Lula, tá? E se isso for verdade, isso é uma coisa boa. A escolha de Haddad, para mim, é clara. O PT jamais correrá o risco de não ter um sucessor deles caso algo aconteça com Lula. Se vencer a eleição, Lula terminará o seu quarto governo com idade bem avançada, com risco de sempre se acabar no meio do caminho e o vice tendo que assumir. Eles toparam botar o Alckmin dessa vez, por quê? Porque, lembra, eles estavam, foi um acordo. Isso aqui não foi o Lula fazendo essa campanha dele, foi um acordo. O Lula estava junto com o Alexandre de Moraes, com o pessoal da centro-esquerda ali, né, do PSDB e coisa e tal, porque queriam tirar o Bolsonaro a qualquer custo, porque achavam que tirando o Bolsonaro resolveriam o problema do bolsonarismo. Ressuscitaram o cadáver do Lula lá, né, fizeram a macumba zumbi para o Lula voltar à vida, virou presidente, mas não tem força política nenhuma, não consegue ir para lugar nenhum. Então, tiveram que, para fazer essa engenharia, botar o Alckmin ali, mas o Lula não vai topar isso de novo. Isso é bom para a gente, porque, de novo, o grande desafio nosso é reconquistar a isentosfera de São Paulo. A isentosfera é uma cambada de idiotas que eu não gosto de nenhum deles. Mas a verdade foi o voto deles que fez a diferença em 2022. Esse pessoal acreditou na, entre aspas, cartinha da democracia do Lula, achou que o Lula ia fazer um governo moderado, que ia fazer um governo, né, de frente ampla e coisa e tal. Porra nenhuma, entrou lá, botou todo mundo de esquerda, torrou dinheiro, os píncaros de dinheiro para ajudar os amigos dele, quebrou o Brasil completamente a troco de nada, a ponto até desse pessoal da centro-esquerda lá, o Meirelles, o Armínio Fraga, falando, não, boa sorte aí, boa sorte para você, deu ruim, Lula de humor, né? E, enfim, eu duvido que esse pessoal vai confiar num Lula novo, mas ele estando longe do Alckmin, eu acho que dificulta ainda mais para ele. Quanto mais o Lula for para a esquerda, mais facilita o nosso trabalho, a verdade é essa, né? Outra coisa interessante, tá? Especialistas estão alertando para o conflito de interesses entre a SECOM e a campanha do Lula. O Sidônio, vocês sabem, é contratado da SECOM, é do governo, é um órgão de governo. Não é um órgão de campanha do Lula. O Lula vai contratar um outro marqueteiro para fazer a campanha dele. Só que a gente sabe que essas coisas vão andar juntas, né? É lógico que vão, né? Evidente que vão fazer isso. E aí, olha só o que já estão fazendo aqui, ó. PT faz da guerra contra a Big Techs a estratégia essencial para 2026. Pavor deles mais uma vez, porque veem que mais uma vez perdem força nas redes sociais, não conseguem ganhar nas redes sociais. Vocês lembram um tempo atrás, quando os petistas estavam falando, tá vendo? Agora o Sidônio conseguiu, nós estamos conseguindo conquistar as redes sociais, estamos conseguindo fazer, olha só, colocamos nos trending topics. E eu alertei para vocês, uma coisa é fazer trending topic, outra coisa é realmente você conseguir propagar uma ideia na internet, são coisas diferentes. A equipe do Sidônio lá do Lula conseguiu subir trending topic? Subiu. Subir trending topic é fácil, cara. Você junta um grupo de amigos, se tiver um grupo significativo de amigos, tu sobe um trending topic. Tu sobe não é tão complicado assim. Se você contratar robô, então fica mais fácil ainda para subir trending topics. O problema é, uma coisa é você subir trending topic, né? Trending topic, para quem não sabe, são aqueles termos mais falados na rede social, né? Se você vier aqui no X, por exemplo, nesse momento, os trending topics aqui, ó, Volt, Reforme, Rossi, Maju, Orelha, né? São os termos que estão em voga, na moda nesse momento, né? Isso é fácil de fazer, mas isso não muda a opinião das pessoas. O que muda a opinião das pessoas, como eu já falei para vocês, é o argumento que chega por pessoas conhecidas. Robô tem muito pouca eficácia nessa história. Gente conhecida, um pouco mais de eficácia, né? Convencer qualquer pessoa de qualquer coisa é mais difícil do que parece. Se fosse fácil convencer as pessoas, você ficava rico, né? Porque é só convencer todo mundo a dar dinheiro para você. Mas convencer é sempre difícil. Mas a chance maior é essa. Robô não convence ninguém, cara. Robô é só para criar volume. Volume você consegue. Chegar no trending topic você consegue. O Sidônio conseguiu isso, eu avisei. Agora eles estão percebendo que não serviu para porra nenhuma essa estratégia do Sidônio de fazer trending topics no Twitter, né? E ele está falando aqui sobre a podridão das redes sociais e não sei o que lá, a viralização. Eu não tenho celular, eu só uso celular para as minhas coisas de serviço, eu peço para meus companheiros. Isso é uma vantagem nossa, você sabia? O Lula, além de ser um analfabeto na língua portuguesa, ele é um analfabeto digital também. Ele não sabe como a internet funciona.
e isso joga contra ele, porque cada vez mais a internet é crucial, né? Aqui, ó, PT se prepara para guerra contra Big Techs no ano eleitoral. Entenda, Big Techs não, ele quer calar a gente, ele quer me calar, ele quer calar você da direita, ele quer calar a galera da direita que fala nas redes sociais. Felizmente, é muito difícil fazer isso. Vão calar algumas pessoas? Eu falo para vocês, eu corro risco? Ah, lógico que eu corro risco. Todo influenciador corre riscos no Brasil, né? De censura, de desligar a conta, de perseguição judicial, todo mundo corre esse risco. Agora, isso muda alguma coisa? Não, porque como eu já falei para vocês, o que importa muito mais não é os grandes influenciadores, é a conversa de baixo, é o bate-papo que o pessoal tem. Isso é muito mais importante do que os grandes influenciadores. Eles podem calar um monte de gente, não vai mudar nada. Tanto que eles fizeram isso, vocês lembram? Eles calaram um monte de gente lá atrás, achando que isso ia acabar com a popularidade do Bolsonaro, e não mudou absolutamente nada no final das contas, né? PT aponta risco de manipulação das redes sociais, colonialismo digital. O mais engraçado é isso, porque eles fazem essas coisas todas. Eles acusam a direita de ter um gabinete do ódio, de fazer a coisa, de divulgar mensagens combinadas. Eles têm esse gabinete do ódio, eles combinam isso, eles têm um monte de influenciador deles, né? A gente não tem isso. A direita usa robôs, faz disparo em massa de WhatsApp. Eles fazem essas coisas, a gente não faz, né? O problema deles é esse, o problema deles é que eles nunca conseguiram entender a internet. E mais do que isso, os argumentos deles tão velhos, e a internet responde muito ao argumento. Esse negócio de frase de efeito, de símbolo bonitinho, de propaganda mais tradicional, acaba perdendo força na internet. Enfim, o PT vai bater cabeça, vai tentar calar as redes sociais, pode ter certeza. E é aí que eu falo para vocês, esse ponto pode ser bom a presença do Trump lá nos Estados Unidos, vai brigar com o Brasil para evitar essa censura. Vamos ver se a gente consegue ter uma eleição honesta esse ano. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.